Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Vamos a mais uma videoaula. E hoje eu estou aqui na página da apostila de vocês 48, em linguagem literal e linguagem figurada. Dois tipos de linguagem que são muito usadas em poemas, em músicas, tá? Então, é um recurso expressivo que a gente tem à disposição para utilizar e ampliar o sentido das palavras, tá? Então, a linguagem literal e a linguagem figurada. O que é a linguagem literal? Literal é a palavra ou a expressão, quando ela é utilizada, no seu sentido que está lá no dicionário, né? Então, o que significa casa? Por exemplo, você não sabe o que significa casa. Se você for até o dicionário, você vai encontrar a definição da palavra casa, né? Amor. Né? O que é o amor? Então, no dicionário tem uma definição de amor, tá? Isso é linguagem literal, né? O que aquela palavra significa. Como a gente pode obter essa resposta? Por exemplo, através do dicionário. Consultar o dicionário, você vai obter a resposta em relação a algum termo, em relação ao significado desse termo, o que ele significa. A resposta vai estar no dicionário. A linguagem figurada, você não vai encontrar a resposta no dicionário. É quando a gente atribui um outro significado para algum termo, tá? Então, a gente amplia o significado dos termos, das expressões. Então, não é o seu sentido exato, literal, né? A linguagem figurada, ela vai ampliar e dar um novo significado para alguma palavra, para alguma expressão, para algum termo, tá? Então, por exemplo, se eu digo há dias que amanhecem noite, por exemplo, né? O que quer dizer um dia que amanheceu noite? Noite traz a ideia de escuridão, né? Talvez até tristeza. Então, há dias que amanhecem noite quer dizer dias que amanhecem tristes, escuros, né? Então, vejam que eu dei um outro significado para o termo noite, né? Noite não estava correspondendo a um período do dia, e sim correspondia à tristeza, né? Esse homem é uma fera, né? Quando eu digo isso, né, é uma metáfora, sentido metafórico, linguagem figurada. Ele não é uma fera quer dizer que ele é bravo, né? Então, eu atribuí um outro significado ao termo homem, né? Claro que se for no dicionário, não vai ter lá que homem é uma fera. Dia não é noite, né? Mas nesses dois exemplos que eu dei, há dias que amanhecem noite, eu quis dizer que o dia amanheceu triste, sombrio, escuro, né? Quando eu digo que o homem é uma fera, eu digo que o homem é muito bravo, né? Muito valente, como uma fera, tá? Então, a linguagem figurada atribui um outro significado a algum termo, a alguma expressão, tá? Isso enriquece os nossos poemas, as nossas músicas, tá? É um recurso expressivo muito importante em textos como poemas, música, fábula também vai utilizar um pouco de linguagem figurada. Outros textos também podem até utilizar, tá? Então, aqui na apostila tinha o seguinte exemplo. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão. O horizonte literalmente deitou no chão? Não. Nesse caso aqui, né? Como pode ser explicada a ideia contida no verso destacado? Pedindo pra gente explicar a expressão ver o horizonte deitar no chão. Como é que eu vou explicar isso? Né? Então, aqui nesse trecho, né, transmite a ideia, né, de que o horizonte está se encontrando com o chão, né? Da varanda da casa dele, ele vê o horizonte se encontrando, né, ali com o chão, tá? Essa seria a ideia. Esse encontro, quando a gente olha de longe o horizonte, né, a gente percebe ali o chão e o horizonte. Então, a ideia, né, é desse encontro de horizonte com o chão, e não que ele estava literalmente deitando no chão, né? Então, literal é o seu sentido real, né? Se eu for levar o pé da letra no dicionário, deitar, né? Se colocar na horizontal, né? E figurado é quando tem um outro significado. Então, ali deitar é no sentido de encontrar, tá? Encontrar o chão, né? Que está na horizontal, tá?
Aí aqui a letra B. Leia o verbete a seguir que expõe o sentido exato ou literal da palavra. É o sentido denotativo da palavra. Então, o que significa horizonte? Linha circular que limita o campo de nossa observação, e na qual o céu parece encontrar-se com a superfície da Terra. Extensão indefinida, espaço, né? O horizonte, então, é uma extensão indefinida, espaço. Pode-se afirmar que, ao dizer que o horizonte deita no chão, na canção está se entregando a palavra horizonte no sentido literal? Por quê? Não, né? A palavra horizonte, aí na canção, foi usada no sentido figurado, né? Por quê? O sentido de horizonte, veja só. Então, aqui é no sentido figurado, né? Porque, ó, vê o horizonte. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, então quem está descansando na varanda, vê o horizonte deitar no chão. O horizonte seria alguém, né? Então, personificou o horizonte. O horizonte seria um ser vivo, tá? Então, aqui não foi usado em sentido literal, foi usado em sentido figurado, porque é como se o horizonte, nesse caso, fosse um ser vivo, né? E deitasse ali encontrando o chão, tá? Então, isso é sentido figurado. Então, aí, para relembrar, tá? Sentido literal, sentido figurado. Sentido literal que a gente encontra no dicionário, o significado real, exato das palavras, expressões e termos. E o sentido figurado é quando a gente atribui um novo significado para alguma expressão, tá? E isso aí é livre, vai possibilitar que cada um utilize a sua criatividade e atribua novos significados para a palavra que você quiser, tá? Então, essa é a parte interessante. Aqui, número 2, então, continuando na página 48. Copie dos versos a seguir expressões empregadas em sentido conotativo ou figurado, pois fornecem características de ser vivo a seres não vivos. Então, o que tem aqui de sentido figurado? Lá o tempo espera. Então, veja, o tempo espera? Não, o tempo não espera ninguém, né? Os seres vivos, nós podemos esperar alguém. Então, aqui é sentido figurado, tá? Lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. A sorte pode entrar? Não, né? A única pessoa que pode exercer a ação mesmo de entrar, de adentrar, são pessoas, né? Então, ali, tempo espera. Sentido figurado, né? O tempo não espera, literalmente. E sorte entrar também não dá para sorte entrar. É uma expressão para dizer que ela chegou, né? Então, o tempo espera quer dizer que é possível, né? Fazer alguma coisa em algum lugar. O tempo espera, lá tudo é possível. E para a sorte entrar, traz a ideia de que ela vai chegar, né? Que esse momento, esse momento de sorte vai chegar, tá? Então, essas duas expressões são sentido figurado. Continuando, número 3. Releste os versos da música Gabriel Pensador. Então, a música que a gente já leu nas outras aulas, né? Tempestade, Gabriel Pensador. Depois da bonança vem tempestade. Depois da tempestade vem bonança também. As expressões bonança e tempestade são empregadas no sentido literal, denotativo, ou no sentido figurado, conotativo. Justifique sua resposta. Então, aqui também é sentido figurado. Quando ele diz que depois da bonança vem tempestade, ele queria dizer que vinha chuva, literalmente, chuva? Não, aqui não era chuva, né? Depois da tempestade vem bonança, né? O que ele quis dizer aqui com tempestade? Não quis dizer chuva. Ele quis dizer o quê? Depois de uma fase ruim e bonança ali, né? Também não foi de dinheiro, mas sim de uma fase melhor, uma fase boa. Tá travando, tá? Então, aqui elas foram usadas em sentido figurado, porque tempestade quer dizer, se refere aqui aos problemas da vida, e bonança se refere a uma fase boa, mais tranquila, tá? Da vida em que tudo começa a dar certo, tá? Então, também sentido figurado. Tempestade não é chuva, tá? E bonança aqui não era riqueza. Número 4. Na roça do tempo, fotografias antigas fabricam saudade. Leia a seguir o sentido literal da palavra roca, empregada no título do poema. Na roca do tempo.
Roca, pequeno bastão, no qual se enrola o algodão, a lã ou o linho a ser fiado. No poema, o termo roca não é usado nesse sentido. Qual é o sentido figurado dado a ele por Rosanna Murray? Nesse poema, né, na Roca do Tempo, fotografias antigas fabricam saudade. Roca significa bastão, no qual se enrola algodão. Mas no poema está dizendo que na Roca do Tempo, né? Então, roca se refere a alguma coisa em que passa o tempo, né? Em que o tempo se enrola ou se envolve. Então, é sentido figurado, né? Porque roca ali não se refere ao bastão no qual se enrolam a linha ou o fio, e sim algo em que o tempo se envolve, tá? Letra B, releia os versos do Haikai. Por que você pode afirmar que eles são usados no sentido figurado, né? Olha só. Fotografias antigas fabricam saudades, né? A fotografia pode fabricar saudades? Não, né? Esse sentido figurado. Quer dizer que elas trazem, né, lembranças e saudades, não fabricar de realmente fabricar saudades. Já que saudade não é algo que possa ser fabricado em uma fábrica, né? Então, aí, sentido figurado também. Complete a frase a seguir. Se tivéssemos que explicar o tema, assunto desse poema para alguém, poderíamos dizer que o poema trata, na Roca do Tempo, fotografias antigas, sobre saudade, né? Porque a gente só tem saudade de alguma coisa que passou, né? Então, aí, sobre saudade, tá? Então, aqui, para fechar, sentido literal e sentido figurado, tá? Sentido literal, linguagem denotativa, o sentido verdadeiro, real de uma palavra. Sentido figurado é a linguagem conotativa, né, metafórica, quando a gente atribui um outro significado para alguma palavra, para algum termo ou para alguma expressão. Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos e até mais.